Prepare-se para descobrir o que os livros não contam. De travesseiros de pedra no Egito Antigo a uma mulher que sobreviveu a 3 naufrágios históricos. De uma torre que quase foi desmontada ao primeiro computador que pesava mais que um caminhão. De uma rainha ligada a um conquistador medieval até o dia em que o Brasil se chamou Estados Unidos do Brasil. Essas não são apenas curiosidades. São segredos enterrados no tempo, histórias reais que desafiam a lógica, revelam o improvável e mostram que o passado é muito mais estranho e fascinante do que você imagina. Segredos do Passado é uma jornada por fatos que poucos conhecem, mas que todos deveriam saber. Se você ama história, mistério e descobertas surpreendentes, essa série é para você. A Rainha e o Conquistador, linhagens, legados e mistérios da história. Você sabia que a Rainha Elizabeth II era descendente direta de Guilherme, o Conquistador, o rei que invadiu a Inglaterra em 1066? Essa conexão atravessa quase 1000 anos de história, guerras, alianças e revoluções. Mas esse é só o começo. Neste capítulo, mergulhe em uma linha do tempo cheia de surpresas. Como uma mulher sobreviveu aos 3 maiores naufrágios do século XX e ficou conhecida como Senhora Inafundável. Porque os egípcios dormiam com travesseiros de pedra e acreditavam que isso afastava espíritos malignos, o que levou o Brasil a se chamar Estados Unidos do Brasil por quase 80 anos, e como a Torre Eiffel, que deveria ser desmontada, virou o símbolo eterno de Paris. Prepare-se para descobrir que a história não é feita só de datas e batalhas, mas de detalhes curiosos, personagens improváveis e segredos que resistem ao tempo. A Rainha e o Conquistador. Uma viagem pelas veias da história que você nunca viu nos livros. Capítulo 2. A Mulher Inafundável. Sobrevivendo ao impossível. Imagine embarcar em 3 dos maiores navios da história e ver todos eles afundarem. Parece roteiro de filme, mas foi a vida real de Violet Jessop, uma enfermeira que sobreviveu aos naufrágios do Titanic, do Britannic e ao ataque ao Lusitânia. Neste capítulo, você vai descobrir quem foi Violet Jessop, sua origem humilde, sua carreira como comissária de bordo e como ela se tornou uma lenda viva da história naval. O naufrágio do Titanic, 1912, ela estava a bordo como funcionária e foi resgatada após ajudar passageiros a embarcar nos botes salva-vidas. O naufrágio do Britannic, 1916, transformado em navio-hospital durante a Primeira Guerra Mundial, ele afundou após atingir uma mina. Violet escapou pulando no mar e quase foi sugada pelas hélices. O ataque ao Lusitânia, 1915. Embora não tenha sido confirmado oficialmente, há relatos de que ela também estava nesse navio, que foi torpedeado por um submarino alemão. O legado de Violet. Ela viveu até os 80 anos e deixou memórias que desafiam qualquer lógica. Uma mulher comum que enfrentou o extraordinário. 3 vezes. Extras do capítulo. Além da história de Violet, este capítulo pode incluir outras curiosidades sobre sobrevivência e resistência. A história de Juliane Köpke, que caiu de um avião na Amazônia e sobreviveu sozinha por dias. O caso do soldado japonês Hiro Onoda, que ficou escondido por 29 anos sem saber que a guerra havia acabado. E até o homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas, Tsutomu Yamaguchi, presente em Hiroshima e Nagasaki. A Mulher Inafundável. Uma jornada por histórias reais que desafiam o impossível e provam que a coragem pode ser mais forte que o destino. Capítulo 3. Dormindo com pedras. Os travesseiros do Antigo Egito. Quando pensamos em travesseiros, imaginamos conforto, maciez e descanso. Mas no Egito Antigo a ideia era bem diferente. Os egípcios dormiam com travesseiros de pedra, esculpidos cuidadosamente para sustentar a cabeça e afastar os maus espíritos. Por que pedra? Esses travesseiros, chamados de headrests, eram feitos de madeira, alabastro ou pedra. Eles não eram usados para conforto físico, mas sim para proteção espiritual. Acreditava-se que, ao manter a cabeça elevada,
o sono seria mais seguro e livre de influências malignas. A cabeça como centro da alma. Na cultura egípcia, a cabeça era considerada o centro da alma e da consciência. Por isso, protegê-la durante o sono era essencial. Os travesseiros de pedra tinham formas arqueadas e bases firmes, muitas vezes decoradas com símbolos religiosos. Quem usava? Esses objetos eram comuns entre a elite egípcia, sacerdotes, nobres e faraós. Muitos foram encontrados em tumbas, indicando que seu uso se estendia até o pós-vida. Dormir com pedra era, literalmente, um ritual de fé. Extras do capítulo. Para enriquecer esse mergulho cultural, o capítulo pode incluir comparações com travesseiros usados na China e Japão antigos, que também eram rígidos e cerimoniais. A evolução dos travesseiros até os modelos modernos, do luxo ao látex. Curiosidades sobre rituais de sono em outras civilizações, como os maias e os vikings. Dormindo com pedras, uma viagem ao mundo dos sonhos egípcios, onde o descanso era sagrado e o conforto secundário. Capítulo 4. A Guerra dos 100 Anos. O conflito que durou 116. Quando ouvimos Guerra dos 100 Anos, imaginamos um conflito que durou exatamente um século. Mas a verdade é que essa guerra entre Inglaterra e França se estendeu por 116 anos, de 1337 a 1453, e foi muito mais complexa do que parece. O que causou a guerra? Tudo começou com disputas dinásticas. O rei inglês Eduardo III reivindicava o trono francês por meio de sua mãe, o que os franceses recusaram. Isso deu início a uma série de batalhas, tréguas e retomadas que atravessaram gerações. Não foi uma guerra contínua, ao contrário do que o nome sugere. A guerra teve longos períodos de paz, intercalados por conflitos intensos. Foram várias fases, como a Guerra Civil na França, a ascensão de Joana d'Arc e mudanças políticas que redefiniram o mapa europeu. Joana d'Arc, a virada inesperada. Uma das figuras mais marcantes foi Joana d'Arc, uma camponesa que alegava ouvir vozes divinas e liderou tropas francesas contra os ingleses. Sua coragem virou símbolo nacional, e sua execução, um dos momentos mais trágicos da guerra. O fim do conflito. A guerra terminou em 1453 com a vitória francesa. A Inglaterra perdeu quase todos os seus territórios no continente e a França consolidou sua monarquia. O conflito também marcou o fim da Idade Média e o início da centralização dos Estados europeus. Extras do capítulo. Para enriquecer esse mergulho histórico, o capítulo pode incluir a evolução das armas e táticas militares durante o período, o impacto da guerra na população civil, fome, peste e deslocamentos, como a Guerra dos 100 Anos influenciou a literatura e a cultura da época. Capítulo 4. A Guerra dos 100 Anos. Um conflito que atravessou séculos, moldou nações e revelou heróis improváveis, muito além do que o nome sugere. Capítulo 5. A Torre Temporária. O monumento que quase foi desmontado. Hoje ela é símbolo de Paris, cenário de filmes, romances e selfies. Mas a Torre Eiffel, construída em 1889 para a Exposição Universal, foi pensada como uma estrutura temporária e quase foi desmontada após 20 anos. A origem da torre projetada por Gustave Eiffel. A torre foi uma ousadia arquitetônica para a época. Com 300 metros de altura, ela era a estrutura mais alta do mundo e causou polêmica entre artistas e intelectuais, que a chamavam de monstruosidade de ferro. Prazo de validade. O contrato original previa que a torre seria desmontada em 1909. Ela só foi mantida porque Eiffel conseguiu provar sua utilidade como antena de rádio, o que salvou o monumento da demolição. A torre como ferramenta militar. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Torre Eiffel foi usada para interceptar comunicações inimigas e transmitir mensagens estratégicas. Isso reforçou sua importância, não apenas como obra de arte, mas como instrumento de guerra, de rejeitada a amada. Com o tempo, a torre conquistou o coração dos parisienses
e virou símbolo nacional. Hoje, ela recebe mais de 7 milhões de visitantes por ano e é uma das estruturas mais fotografadas do planeta. Para enriquecer esse mergulho histórico, o capítulo pode incluir outras obras que também foram pensadas como temporárias, como o Arco do Triunfo e o London Eye. Curiosidades sobre a construção, como os 18.000 peças de ferro e os 2,5 milhões de rebites usados. A evolução da torre como ícone cultural, de protesto artístico a símbolo de amor e liberdade. A torre temporária. Uma história de rejeição, reinvenção e resistência, onde o ferro virou poesia. Capítulo 6. O gigante de ferro, quando o computador pesava 27 toneladas. Hoje, um smartphone cabe no bolso e tem mais poder de processamento do que qualquer máquina da década de 1940. Mas tudo começou com um colosso chamado ENIAC, o primeiro computador eletrônico da história. O que era o ENIAC? O ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, foi criado em 1945 nos Estados Unidos, com o objetivo de realizar cálculos balísticos para o exército. Ele ocupava cerca de 167 metros quadrados, pesava mais de 27 toneladas e usava 18.000 válvulas para funcionar. Como ele trabalhava? Diferente dos computadores modernos, o ENIAC não tinha tela, teclado ou mouse. Os dados eram inseridos por meio de painéis e cabos, e os resultados saíam em cartões perfurados. Programar o ENIAC era uma tarefa manual e complexa. Exigia horas de preparação para cada operação. As mulheres por trás do ENIAC, curiosamente, as primeiras programadoras do ENIAC, foram 6 mulheres: Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlene Westhoff, Fran Bilas e Ruth Listerman. Elas foram pioneiras da computação, mesmo sem receber o devido reconhecimento por décadas. O ENIAC foi o ponto de partida para a revolução digital. Ele mostrou que máquinas podiam realizar cálculos em velocidade impressionante e abriu caminho para os computadores pessoais, a internet e a inteligência artificial. Para enriquecer esse mergulho tecnológico, o capítulo pode incluir a evolução dos computadores, do ENIAC ao microchip. Curiosidades sobre os primeiros bugs, literalmente causados por insetos presos nos circuitos. A influência do ENIAC na corrida espacial e na ciência moderna. O gigante de ferro. Uma máquina que parecia impossível e que iniciou a era digital com força, válvulas e visão de futuro. Capítulo 7. Cores do invisível. A primeira fotografia colorida. Hoje vivemos cercados por imagens vibrantes, vídeos em 4K e filtros que transformam qualquer clique em arte. Mas houve um tempo em que ver o mundo em cores era um sonho distante. Até que, em 1861, o físico James Clerk Maxwell mudou tudo. Como foi feita a primeira foto colorida? Maxwell criou a imagem usando 3 fotografias em preto e branco, cada uma tirada com um filtro de cor diferente: vermelho, verde e azul. Ao projetá-las juntas, ele conseguiu reproduzir uma imagem colorida. O primeiro registro visual de cores reais da história. O que foi fotografado? A imagem era de uma fita colorida, simples, mas revolucionária. Ela provava que a luz podia ser decomposta e recombinada para formar cores. Um conceito que hoje é a base do sistema RGB, usado em telas, câmeras e monitores. Maxwell. O cientista por trás da arte. James Clerk Maxwell não era fotógrafo, era físico. Ele é mais conhecido por suas equações do eletromagnetismo, mas sua curiosidade sobre luz e cor o levou a criar uma das maiores inovações visuais da história. O impacto da descoberta. A fotografia colorida só se popularizou décadas depois, mas o experimento de Maxwell abriu caminho para a evolução da imagem. Sem ele, não teríamos cinema colorido, televisão em cores ou redes sociais como conhecemos hoje. Para enriquecer esse mergulho visual, o capítulo pode incluir a evolução da fotografia, do daguerreótipo à câmera digital, curiosidades sobre os primeiros filmes coloridos e os desafios técnicos,
A relação entre ciência e arte, como descobertas científicas moldaram o mundo visual. Cores do invisível. Uma fita colorida, 3 filtros e um cientista curioso. Foi assim que o mundo começou a enxergar além do preto e branco. Capítulo 8. A primeira marcha da morte. Quando o carro matou pela primeira vez. Hoje, acidentes de trânsito são uma triste realidade global. Mas houve um dia em que o mundo viu pela primeira vez uma pessoa morrer atropelada por um automóvel. E isso mudou para sempre a forma como encaramos a tecnologia e a segurança nas ruas. Quem foi Bridget Driscoll? Em 17 de agosto de 1896, em Londres, Bridget Driscoll, uma mulher de 44 anos, foi atingida por um carro movido a gasolina em uma demonstração pública. O veículo pertencia à empresa Roger-Benz e estava sendo conduzido a cerca de 6 km/h, uma velocidade considerada segura na época. O impacto do acidente. O caso chocou a sociedade britânica. Durante o inquérito, o juiz declarou que esperava que nada parecido voltasse a acontecer. Infelizmente, a história seguiu outro rumo. Hoje, milhões de pessoas morrem em acidentes de trânsito todos os anos. Reflexões sobre o progresso. O acidente de Bridget Driscoll levantou questões sobre regulamentação, velocidade e responsabilidade. Foi o primeiro sinal de que o avanço tecnológico precisa vir acompanhado de consciência e cuidado, uma lição que ainda estamos aprendendo. O início da segurança viária. Após esse episódio começaram a surgir os primeiros debates sobre limites de velocidade, sinalização e educação no trânsito. Bridget se tornou, involuntariamente, um marco na história da mobilidade urbana. Para enriquecer esse mergulho histórico e social, o capítulo pode incluir a evolução das leis de trânsito desde o século XIX, curiosidades sobre os primeiros semáforos, placas e faixas de pedestres, a história da criação do cinto de segurança e do airbag. Capítulo 9. Estados Unidos do Brasil. O nome esquecido da República. Hoje conhecemos o país como República Federativa do Brasil, mas por quase 80 anos, o nome oficial era outro: Estados Unidos do Brasil. Essa escolha não foi por acaso. Ela refletia uma inspiração direta no modelo norte-americano de federação. Quando e por que esse nome surgiu? O nome Estados Unidos do Brasil foi adotado em 1891, com a promulgação da primeira Constituição Republicana. Após a proclamação da República em 1889, os líderes buscavam um novo modelo político, e os Estados Unidos eram vistos como referência de democracia e federalismo. O que significava? A ideia era reforçar que o Brasil seria formado por estados autônomos, unidos sob um governo central, assim como os Inocemerânua. Cada estado teria sua própria constituição, governador e legislativo, com mais autonomia do que tinham sob o Império. Mudança de nome. Em 1967, durante o regime militar, o nome foi alterado para República Federativa do Brasil, como parte da nova Constituição. A mudança buscava reforçar a centralização do poder e marcar uma nova fase política, menos inspirada em modelos externos. O nome que poucos lembram. Apesar de ter sido usado em documentos oficiais, moedas, selos e até passaportes, o nome Estados Unidos do Brasil é pouco lembrado hoje. Muitos brasileiros sequer sabem que esse foi o nome oficial do país por quase um século. Extras do capítulo para enriquecer esse mergulho identitário, o capítulo pode incluir comparações com outros países que mudaram de nome, como Irã, antigo Pérsia, ou Sri Lanka, antigo Ceilão. Curiosidades sobre os símbolos nacionais que mudaram com a República, como o brasão e a bandeira. A evolução das constituições brasileiras e seus reflexos na sociedade. Estados Unidos do Brasil. Um nome que carrega ideais, influências e transformações, e que revela como a identidade de um país pode mudar com o tempo. Se essas curiosidades te surpreenderam, imagine o que ainda está por vir. Clique em inscrever-se agora e embarque nessa jornada pelo passado,
com fatos que vão te fazer repensar tudo o que você achava que sabia. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo, porque aqui cada vídeo é uma viagem no tempo.